Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo. Um bom dia para quem está assistindo pela manhã ao vivo. É um bom dia. Agora, quem vai assistir à tarde, é uma boa tarde. E quem vai assistir à noite, uma boa noite para você, né? Shalom, Ruth. Shalom. Nós estamos iniciando uma segunda-feira especial, porque esse mês de agosto ainda promete muito mesmo, muito mesmo. A gente tem observado aí que o mês que passou, mês de julho, trouxe para as cidades hospitaleiras, essa cidade turística, trouxe muitos eventos, né? Muita prosperidade, movimento agropecuário aí. E a gente tem observado que cada ano aumenta mais aí esse movimento aí da Expoama, onde os agricultores, fazendeiros, chacreiros, tem um espaço, né, uma vez por ano, para expor seus produtos. E uma das coisas que eu gosto de ver muito, né, nessas feiras, Ruth, é os maquinários modernos, né? Tem maquinário que é quase o tamanho de uma casa. Tudo para facilitar o trabalho do homem do campo. Ruth, uma das coisas que a Bíblia ela registra muito sobre o trabalho do homem do campo, né? Ela vai contando a história desde o princípio da Bíblia, contando a dificuldade que o homem do campo enfrenta, né? Hoje não, hoje a gente já vê as facilidades, as ferramentas elétricas, eletrônicas, mecânicas, né? E isso aí tudo vem ajudar. Você lembra que quando você era criança, em Monte Alegre, naquela região lá de Santarém também, ali você via que as pessoas às vezes ficavam um ano nas suas terras e de ano em ano vinha vender seus produtos na cidade, né? Para ter aquele dinheiro, fazia compra e as compras eram para 6 meses ou até um ano, né? Hoje em dia não é assim. Tudo mudou lá em Monte Alegre, Santarém. Tudo. Vê que o próprio Moisés, quando deu para as tribos, ele deu foi terra, né? Dividiu foi as terras para a agricultura, para ter alimento. E olha que antigamente não tinha esse negócio de agrotóxico. Era tudo orgânico, né? Mais saudável. Ruth, a Bíblia começa em divisões de terra, em agricultura, mas só que a Bíblia também ela mostra que no futuro o que nós vamos ganhar é terra, né? É terra. Se você ler o capítulo de Ezequiel 37, aí você lê, mas você tem que ler com sabedoria, interpretar direitinho, porque Deus tem uma promessa para o seu povo de dar terra. Da terra. Lá no capítulo 37, 38, 39, você vai ver que Deus ali, ele está chamando o seu povo e levando para Israel, para a terra de Israel, aonde lá será dividido as terras, né? Você pode reparar que geograficamente Ezequiel 37 mostra no futuro aonde nós iremos se encontrar todas as tribos de Israel, né? Todas aquelas pessoas que creram, que participaram, que obedeceram os mandamentos de Deus, né? Eu não falo assim de uma religião, porque existem muitas religiões. E as religiões que aí estão é para o crescimento da humanidade, né, Ruth? É engraçado que a Bíblia diz assim, que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Mas depois, como sábado nós estávamos estudando, diz que a terra é do Senhor, né? Do Eterno. Uhum. Nós somos apenas inquilinos, né? É porque lá no Salmo 37, lá diz 3 vezes que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deu o direito, a posse. Agora, titularmente, é dele. Porque, na realidade, essa história de título definitivo de terra não existe. Não existe. Existe título de efeteus, aí que é o título de posse.
O máximo que a pessoa pode ficar é 50 anos, que é o jubileu, né? Aí, baseado em Levítico, a gente vai ver lá a história do jubileu, que é 50 anos. Eu te vendo uma fazenda, com 50 anos você me devolve a fazenda. Eu posso te vender uma fazenda, aí tá faltando 10 anos para o jubileu, então eu te vendo só por 10 anos. Aí quando inteirou o jubileu, você devolve. Porque lá em Israel existe essa lei do jubileu, que é a lei que todo mundo que perdeu, ele volta a readquirir as suas posses, né? Ou restituir, né? Por isso que em Israel não tem mendigo, porque tem essas leis, essa lei, ela faz com que a lei do jubileu é assim, você tem uma terra, você trabalha 6 anos e o 7º você descansa. Só que no 6º ano, se você fizer um propósito com Deus, tem que ter propósito, né? Não é assim de qualquer coisa à voluta, não. Se você tem uma terra, aí você faz o ano sabático daquela terra 7 vezes, aí o que acontece? Faz 7 vezes. 7 vezes 7 dá 49. Aí o próximo ano é o ano do jubileu, que é o ano de você receber tudo que você perdeu. De volta. Essa é a lei que tem em Israel há milhares de anos. A lei do jubileu é onde se toca o shofar. Quando o shofar toca em Israel, o shofar toca-se para avisar que é jubileu. Então as pessoas saem na rua gritando, igual louco, gritando de alegria, porque vai receber tudo o que perdeu de volta. Diz assim que se a pessoa fizer qualquer benfeitoria na terra, quando ele for devolver a terra, aquele que era o ex-dono, ele vai ter que pagar, né? Tudo que você empenhou naquela terra. A benfeitoria que o comprador fez, na época de devolver, aí o dono da terra vai receber, vai pagar, vai indenizar o que ele deixou, né? Porque ele vai usufruir disso aí, né? Então, são leis de Israel. Aqui nós temos na sinagoga advogados, e a gente, quando trata dessas leis, essas leis elas são somente para Israel, como a lei do Levirato e outras leis que nós estudamos da Bíblia, não é da advocacia nossa daqui do Brasil. Não são essas leis aqui da Constituição do nosso país. Não, aqui tem muita coisa que tem dentro da Bíblia, que a gente sabe que foi tirado para colocar na Constituição, tirado da Bíblia. Agora, as leis, como a do Levirato e outras leis, existem muitas leis dentro da Bíblia que só funcionam em Israel. E, por exemplo, agora, existem leis dentro de Israel que elas estão lá, elas estão em vigor, mas não estão sendo exercidas. Por quê? Porque Israel ainda é Estado, não é um país. Quando Israel se tornar país, aí todas essas leis elas voltarão a ser usadas dentro de Israel, como leis atual. Elas nunca perderam a força, né? Porque aquilo que Israel preserva até hoje são suas leis, suas mitzvot, seus hilquins, seus estatutos e juízos. Mas, Ruth, vamos fazer uma brachá, uma oração, abençoando quem está assistindo para compartilhar. Vamos aumentar a audiência do programa. Nós precisamos alcançar um patamar muito grande. Nós estamos aí em 5 canais dentro da internet. Mas, para isso, nós precisamos de pessoas voluntárias que compartilhem para alcançar um número bem alto, né? Não é para nossa honra nem para nossa glória. Para nós, se a gente fazer aqui, está tudo bem. Agora, existe o nome de Deus, né? A palavra de Deus, que está em jogo. Então, para que ela possa crescer no coração de outras pessoas queridas que você conhece, compartilhe. Diz assim. Nós vamos fazer a oração do Siddur, que diz assim. Ao despertar do sono, cada pessoa deve refletir imediatamente que o Rei dos Reis, santo bendito seja ele, cuja glória enche toda a terra, está sobre si e observa seus atos. Como está escrito, esconde-se-á alguém em esconderijo
e eu não veria? Diz o Eterno. Acaso não encho eu o céu e a terra? Diz o Eterno. Assim deve cumprir o que foi dito pelo grande salmista de Israel, rei Davi. Aí diz assim: tenho posto sempre o Eterno diante de mim. Dou graça perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do universo, que formaste o homem com sabedoria e criaste nele órgãos com orifícios. Revelado e sabido é perante o teu glorioso trono, que se um órgão aberto se fechar, ou um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nenhuma hora. Bendito sejas tu, Eterno, que sara toda a carne e fazes maravilhas. Eu acho bonito isso aí. Eu acho bonito isso aí. Sabe por quê, Ruth? Porque se qualquer um órgão interno nosso se abrir, aí causa hemorragia interna, né? E outros distúrbios, né? Quando o Eterno fez o homem, você vê que ele pensou, quer dizer, e ele fez para tudo que sai do nosso corpo, ele faz falta. Se você cortar um dedo, ele faz falta. Se a tua barriga está fechadinha ali, mas se ela se romper ou rasgar ou for furada, o ser humano não sobrevive muito tempo. E, Ruth, eu sempre digo, já tenho 11 anos, 12 anos, que eu fui operado 12 anos de câncer, aberta a barriga, tirado 27 centímetros do intestino grosso. E eu sempre dizia, eu não sinto falta de nada. A operação sarou com o tempo, né? Eu dou graças ao Eterno pela vida do Dr. Rodolfo Amuri, que foi que me operou, pela força também que foi dada pelo Dr. Nagilson Amuri. E você acompanhou e viu como foi uma luta muito grande desses médicos, você também lutou muito, e outras pessoas lutaram muito, para que eu pudesse sobreviver e arrancar aquele câncer de dentro de mim. Na realidade, Ruth, eu sempre dizia, não, foi aberto, foi tirado, esse câncer, eu perdi 10 quilos na operação, depois que eu estou me recuperando, aí foi a época de fazer 18 semanas de quimioterapia, foi feita ali no Filoiola, em Belém, e eu perdi mais 9 quilos. Imagine, quando eu estou me recuperando da operação, aí o médico disse, tem que fazer quimioterapia, porque se ficar uma célula, o câncer volta com o tempo. Se multiplica, né? Aí vai voltar e tal, e pode ser pior. Quando ele volta com mais força. Aí eu digo, eu vou obedecer ao médico. Aí fizemos a quimioterapia. Hoje eu conto assim que eu estou sadio tudo, mas quando eu fui no médico, eu fui lá numa clínica, lá em São Félix. Aí que botaram o computador nos meus olhos para ver o meu organismo todo. Quando ele foi olhar no computador, aí eu contando para ele, olha, foi operado do câncer, tal, foi tirado 27 centímetros do meu intestino grosso, mostrei a cicatriz aqui na barriga e tal. Hoje eu não sinto falta de nada. Ele disse, tu que pensas? Vou te mostrar aqui no computador. Um pedacinho da gente que tira faz falta. Tem pessoa que por um acidente é obrigado a cortar a perna, mas depois ele sente dor naquela perna que não existe. Mas é aqui na cabeça, né? Aí a pessoa lá que está me atendendo, o profissional, olhou no computador, aí falou um bocado de coisa assim, né? Da deficiência que trouxe pela falta dessa parte de 27 centímetros. O intestino grosso é uma coisa, grande, né, Ruth? É grosso, intestino grosso, onde depositado os bolos, né, de fezes. E ali, Ruth, existem muitas bactérias, tanto nocivas como bactérias boas, né? E então, para fazer a digestão. Mas tudo Deus fez dentro do limite, como a oração diz, né? Que se um órgão interno ou externo for aberto por uma hora, a pessoa não resiste. É igual um órgão que é aberto, ele se fechar.
Você respira pelo nariz. Se alguém chegar e fechar, Fechar seu nariz e sua boca, você morre. 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 Então, as escrituras, a Bíblia, ela é a palavra, ela contém a palavra de Deus, né? Ela não é a palavra de Deus, porque muita gente acha, confia que a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, junto, aqui está a palavra de Deus. Não. Aí contém, né? Mas contém palavra de Paulo, de um profeta, de alguém, assim. E tem opiniões, né? Tem as opiniões, tem parte que diz assim, não, isso aqui é opinião minha, escreve, né? Então a gente vê que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas não é 100% a palavra de Deus. Por isso que a gente deve estudar, pesquisar e descodificar aonde tem texto que você não entende. Hoje nós vamos ler aqui no livro de Daniel, capítulo 10. E Daniel está contando o que ele passou, as visões que ele teve. O profeta Daniel. Porque nós temos essa intimidade de querer falar Daniel. Não. O profeta Daniel. Você vê que quando o povo judeu fala de Moisés, o que ele fala? Rabinu. Você vê quando se fala de Maimônides, pouco se fala Maimônides, se fala o quê? Moshe Maimônides, que foi aquele grande escritor do judaísmo. A gente vê os servos do Eterno, como Daniel, ele teve vários nomes, né? Porque a gente fala aqui ele como profeta, mas ele também foi governador na Babilônia. Tem gente que vai perguntar pra gente, admirado, né? Mas como? O profeta Daniel foi governador? Eu não sabia. Mas está escrito. Está escrito. Como a gente fala, igual os pessoal antigos. Tem que especular. Tem que examinar. Tem que examinar. É igual Moisés. Quando você vai olhar a história de Moisés, Moisés foi o quê? Um grande arquiteto. Ele foi um grande guerreiro. Ele foi profeta. Ele foi um grande líder. Fora outras coisas que eu não estou lembrando, né? Olha, Ruth, a Bíblia diz que Moisés aprendeu toda a arte de guerra, religiões, todas as religiões que tinha, a feitiçaria, a bruxaria, tudo que tinha de religião, o faraó botou ele para estudar, para aprender. Porque esse era o costume lá do Egito, de que alguém que fosse interessado ao cargo de faraó tinha que entrar por esses trâmites. Por quê? Porque faraó era considerado o quê? Um deus. Ele era o governo, ele era o rei, era o faraó, mas ele tinha o título de um deus. Por isso que há na Bíblia, aqui nós vemos, que foi constituído um documento para orar somente 30 dias só para o faraó e não para outro deus. É igual Samuel. Samuel foi um grande profeta, mas ele era considerado um rei. Ele era considerado profeta e outras coisas. Juiz. Ele tinha 3 cargos nas costas. Por isso que quando ele chegou na porta de Jessé, quem foi atender lá, que viu pela brecha, viu lá Samuel na porta, ele correu quase desmaiando para contar para Jessé quem estava lá na porta. E tudo isso para você conseguir, ou como eles conseguiram, eles tiveram que estudar. Hoje em dia o povo não quer estudar porque ele diz, não, primeiro o reino de Deus, né? E as outras coisas serão acrescentadas. Certo que o reino de Deus, quer dizer, o Criador, Deus, é em primeiro lugar, mas depois vem o estudo, a família, porque senão você não chega em lugar nenhum, se não estudar. Ruth, é assim, a família da gente é em primeiro lugar. Porque o que adianta eu colocar Deus em primeiro lugar e a família em quinto? Toda desestruturada. Porque tem gente que coloca primeiro Deus, segundo o trabalho, terceiro isso, e aí a família vai ficar na quinta parte. Aí a família dessa pessoa não é feliz. E para ser feliz, como a Bíblia fala, que a família é um projeto de Deus, né? Então, quando você ama a sua família, você está amando a Deus. E outra, Deus,
se você não tiver bem material e espiritual, você também não está, né? Olha, Ruth, para você chegar ao Deus verdadeiro, durante a sua vida, você tem que destruir muitas ideias dos deuses. Porque existe muito espírito, muita força poderosa nesse mundo espiritual que quer ser adorado como Deus. Quer ser adorado como Deus. Você vê que a nossa Constituição do nosso Brasil, ela te dá direito de você adorar qualquer coisa. Assim como os deuses, ele é bajulado, assim muita gente quer receber aquela glória, quer receber presentes, quer ser exaltado como um Deus, né? Você lembra que tinha um cantor que congregava com a gente, mas ele tinha ganhado festivais. Aí ele se converteu, tá tudo bem. Mas um dia ele estava trabalhando na casa de uma pessoa que congregava com a gente na igreja. Aí alguém pega e mostra uma foto para ele. Ele na frente de mais de 10 mil pessoas, no Zinho Oliveira, lá as pessoas gritando no festival o nome dele. Não foi 3 dias, o homem já tinha desviado. Já tinha largado tudo. Tinha largado tudo, já tinha se inscrevido para o próximo festival, tudo. Aí, porque, Ruth, o ser humano tem dessas coisas. Nós queremos a glória para nós. Você pode observar que o político, ele quer a glória para ele. Ele não quer dividir com ninguém. Não quer não. Eu lembro que tinha um político, e eu chegava lá, conversava com ele, aí eu gostava de elogiar ele, só para ver. Aí ele ficava todo bonzinho com a gente, né? Aí, um dia ele falou assim para mim, olha, Ramudinha, fale bem de mim ou mal de mim, mas fale de mim. Eu quero que o pessoal esteja falando meu nome. De bom ou de ruim, mas tem que falar. Aí, esse que é o político. Esse que é o político. Porque é aquele que fala, quando houve alguém que falou mal dele, aí quer brigar, quer se vingar. Não, o político verdadeiro... Senão ele fica esquecido. Né? Na época do Magalhães Barata, havia um grande comício no interior do Pará, um comício grande. E o Magalhães Barata estava lá em cima do palanque, naquele tempo, aquele palanque, aquelas bandas de música, muita gente. Aí um homem subiu no palanque lá, chegou no meio da segurança lá do Magalhães Barata, que era militar, né? Que pegou um ovo Goro, e quebrou nos peitos dele assim. Quando quebrou, todo mundo saiu de perto, cada caixinha. Aí os caras, vamos bater, vamos matar, vamos fazer isso, vamos prender, vamos não sei o que. Não, largue o homem. Larga esse homem, eu preciso desse homem. Mas mestre Barata, o homem veio e quebrou um ovo na sua farda tão bonita, cheia de medalha. Mas isso não é nada. Esse homem tem a coragem que ninguém tem aqui. Como é que é seu nome? Ele disse, fulano. Fulano, tu quer trabalhar comigo? Eu te pago X. Quero. Pronto, já passou pro lado dele. Esse que é o verdadeiro político. Você entendeu? Que ele podia ali mandar, não precisa nem mandar bater, as pessoas já batiam com raiva. Porque o Magalhães Barata, do passado, ele foi o melhor governador do estado do Pará. Deixou marcas e marcas em Belém de trabalho, grande trabalho, e muitas histórias, assim como essa que eu estou contando para você. Mas vamos para... Nós estamos falando aqui de político, de marca, dessas coisas, porque nós vamos falar da política. A política, por exemplo, a política está na Bíblia, tá. Mas hoje, por que as pessoas dizem que a política é do diabo? Porque muitas vezes a pessoa não sabe estar na política, né? Porque o profeta há muita Daniel... divisória, há muitas brigas. O profeta Daniel, ele foi um político. Se ele for um governador, o governador tem que ser político para chegar a ser governador. Daniel, José do Egito também foi um governador, né? E assim, Moisés ele era considerado o rei dos hebreus, né?
Mas também era um político, porque ele administrava. E ele era rei, né? Até isso, né? Moisés chegou a ser. Mas No meio dos hebreus. ninguém chamava ele de rei. Porque é o Não. seguinte, o pessoal não dá valor à prata da casa. Não. Você vê que na nossa É igual cidade... Samuel Ó, também. nossa cidade aqui em Marabá tem tanto artista, tanto cantores, tanto músico, mas não é valorizado. O comércio não valoriza, né? Por exemplo, nós temos aqui cineastas, muitos filmes aí, que deveriam estar sendo expostos, até pelo comércio mesmo. Você bota um filme feito em Marabá, no seu comércio, os clientes passam e olham para ajudar, porque muitos não querem contribuir, patrocinar, né? Então, a prefeitura ainda ajuda nessa parte algumas pessoas, mas tem outras pessoas que não vai, tem gente que é orgulhoso, não vai atrás de ajuda na prefeitura, nos Não órgãos valoriza, competentes, mas está com um grande trabalho que precisa ser divulgado. É aquele que não divulga o seu trabalho. Por que é que as pessoas gostam de ovo de galinha? Porque ela é a maior que faz propaganda dela mesma. Quando a galinha bota o ovo, ela é a primeira a cantar. Aí alguém já diz, o povo vai comer ovo de galinha. Né? Então, nunca cai, nunca sai do mercado. Tentaram tirar do mercado o ovo de galinha, aumentaram de preço para ver, mas não tem jeito. Não tem jeito, porque é a única que faz propaganda. A propaganda do seu produto. Vamos embora, Ruth. Daniel, no capítulo 10, a visão de Daniel no Rio Tigre. Agora nós vamos para o céu, agora é sério. Agora vamos deixar Deus falar, né? Diz assim, capítulo 10 do livro de Daniel, no versículo 1 a seguir, diz assim: no terceiro ano de Só um Ciro... instantinho, deixa eu mandar um abraço pro Chicão. O Chicão está assistindo junto com a família. Para quem mais? O Célio Miranda, para a menina lá de Belo Horizonte, lá de Minas, como é que é? Eliane, a Quineide lá, Yananideu, a tia Antônia, Monte Alegre. Ela não perde. Pois é, ligada com a gente direto, a tia Antônia. A dona Dina do Açaí, ligada com a gente. O pastor Ayrton, lá na cidade de Castanhal. Eu gosto de Castanhal. É a cidade modelo, Castanhal. Um abraço para também o Luiz Rosa. O Luiz Rosa, ele sempre está assistindo o nosso programa. Um abraço para ele, para o ministério dele, Ministério de Abraão. Em Anápolis, também o Pedro Brilhante, mais a Sara. Um abraço também para você, meu amigo, que está entrando agora dentro do programa. A gente não sabe quantas pessoas tem no programa agora ao vivo, mas aí tem as outras plataformas, né? Como Instagram, temos o TikTok, temos o YouTube e o Kawaii. Então o Kawaii tá... Tem dia que chega a mais de 3.000 pessoas assistindo esse programa no Kawaii. Então você não perca as instruções, os ensinamentos que nós estamos passando aqui. Tem umas coisas aqui que você não entende, mas é assim mesmo. Quando eu entrei para o judaísmo, eu não entendia bolufa de bolufa. Não entendia nadinha. Mas foi um chamado. O chamado é interessante, né, Ruth? Porque todo chamado traz desafio, né? Todo chamado traz desafio. E você que entra, que recebe o chamado do Eterno, você vai ter um desafio. Não é só pãozinho com mel, não, né, Ruth? Não, quando entra na boca é doce, né? Mas depois amarga. É doce como mel, depois amarga que só fel. Então, o chamado, cada profeta, cada homem, cada mulher de Deus, dentro da Bíblia, o que é que já derrubou? Deixa eu pensar. Dentro da Bíblia, você pode observar que muitos homens e mulheres de Deus que tiveram grandes vitórias, que puderam desfrutar de tudo aquilo que plantaram, que cresceu, que semeou, né, que frutificou, aí a gente pensa que foi fácil. A vida de Moisés não foi fácil, não. Não, foi difícil. A vida de Abraão não foi fácil, de Jacó, de Isaac. Isaac já foi melhorzinho, né? Foi o mais passivo, foi Isaac. Isaac, né? Porque era filho de um grande homem chamado Moshe. Ei, Ruth, quando você tem na sua família
alguém que foi grande, seja homem ou seja mulher, que foi grande para o eterno, aí a luz dessa pessoa vem sobre você e facilita o teu trabalho. É. Mas quando você não tem ninguém na família que é iluminado, que não foi iluminado, e você é chamado para ser iluminado, preste bem atenção, toda iluminação carrega energia. Todas. E muita energia, quando a gente se carrega, a gente cansa. Por isso que as baterias, elas têm um aparelho que quando elas carregam, aí elas descansam. Se ela ficar recebendo carga demais, ela explode. Uhum. Então, o servo, a serva de Deus, vamos falar aqui do profeta Daniel, era um menino simples, que vivia bem em Jerusalém. Quando veio a guerra, foi capturado juntamente com seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele era apenas um pastor, né? Sempre era desprezado, só vivia no campo. Uma coisa que, depois de muitos anos que eu fui prestar atenção, que Davi também tinha um cajado. Cajado do pastor, né? Porque ele era pastor de ovelhas. E... Ele pastoreava, Ruth, ali pelas margens do Jordão, que ele cuidava das ovelhas de seu pai, de Jessé. Ele era o filho que a gente chama hoje de filho bastardo, mas segundo a cultura assim, judaica, um feio. A cultura judaica diz que ele não era esse filho bastardo, não. Agora, que ele era tratado diferenciado dos filhos do casal, era. Logo, quando fala assim, que ele era ruivo, né? Que ele era... Já diz a diferença dos outros. Ele era ruivo e tinha o cabelo sarará, né? Hoje, quando a gente vê os cabelos rastafari aí que as pessoas usam, as pessoas de pele negra como eu, aí tem gente que quer estranhar. Mas se você for olhar para a cabeça de Sansão, ele tinha 7 tranças daquelas. Hoje muita gente quer... Não entra um pente. Quer tirar onda assim de pessoa da Europa, branco, né? Se você nasceu da pele negra, meu irmão, a tinta é essa aí mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito não. Se você nasceu com cabelo ruim, isso não é problema não. Porque tudo que foi colocado em nós, em nosso corpo, foi colocado pelas mãos de Deus. Então a gente tem que aceitar, amar, né? Porque quando eu era criança, eu era ruim para mim mesmo. Eu não gostava de mim, porque era preto, pobre e feio. Tem uma oração do Sidu que preto, diz assim, pobre e feio. Eu não gostava de mim mesmo. A oração do Sidu diz assim: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que me fizeste conforme a tua vontade. Né? É aquele que aceita a vontade do Eterno. Olha, você pode prestar atenção. 2 pessoas da mesma idade, com a mesma cultura. Um de pele escura e outro, né, branco, louro, dos olhos azuis. Os 2 vão entrar numa firma para conseguir emprego. Quem é que pega emprego primeiro? É o que tem boa aparência. E sempre o que tem boa aparência é o branco, é o louro, é dos olhos azuis. E sempre o negro vai ficando de lado. Né? Mas tem muitos morenos como morena que é bonita, né? Mas isso aí é raridade. É raridade. Porque até no nosso Brasil tem isso. Você está vendo aí os movimentos lutando. Nós já ganhamos muito nesse espaço. Como a mulher também. A mulher não tinha direito nem de votar. Hoje a mulher já foi presidente do Brasil. Né? Já foi governadora do Pará. Futebol. Joga futebol. Exemplo aí. Estou torcendo ali para aquele time de futebol feminino. Aí perdeu. Sabe? Mas fizeram bonito no começo, não foi? Foi. Pelo menos ciscaram um bocado. Vamos para a palavra. Ruth, o que é tem que descontrair, porque se a gente ficar só pensando nas coisas ruins desse mundo, Ruth, a gente não vive, não. E hoje é segunda-feira, né? Hoje é o pior dia para quem bebe. É chamado Dia Santo da Ressaca. Tem gente cuspindo grosso, já levantou cuspindo grosso. Aquela dor de cabeça de pontada. Levanta com preguiça. Aí quando a gente... O lençol diz assim, fica mais um pouquinho. Não, e o que eu acho interessante... abraço. Que quando a gente levanta de manhã, segunda-feira, de ressaca, a cama parece que tem braço, não quer deixar de levantar, não. A cabeça parece que tem um bombo lá dentro. Se alguém gritar perto, rapaz, chega a dar até eco.
Mas aí quando a gente deixa essa vida, como eu já pratiquei muito isso, quando a gente deixa essa vida, na segunda-feira para nós é como qualquer outro dia, é um dia gostoso, a gente quer ver o abrir do sol, a gente levanta disposto, mas, Ruth, quando a pessoa passa dos 50, se ela levantar de manhã, não sentir nenhuma dor, porque ela já morreu. É verdade. Quando eu levanto, aí eu sento, aí faço aquela oração, né? Obrigado, Eterno, porque minha alma voltou. Uma oração pequena, mas que tem muito valor. Aí eu vou, Eterno, eu vou pisar no chão, né? Mas não deixa eu sentir nenhuma, não dou em lugar nenhum, não deixa eu sentir nada de dores, não. Aí levanto, piso tranquilamente. Quando eu comecei a fazer essa oração, aí as dores de circulação sumiu, né? Dor na perna, dor no céu. E Ruth, aparece tanta dores na gente. Dores de cabeça, dores disso, dores daquilo. Mas quando você faz essa oração aí, obrigado, Eterno, porque minha alma voltou. Ruth, na mesma hora tudo fica tranquilo. Agora também o que faz as pessoas sentir dores na hora de levantar é acordar e levantar de uma vez. Aquilo, a medicina, os médicos pedem para a gente não fazer isso, porque pode a pessoa ter um AVC, uma coisa, porque levanta de uma vez, espantado. Não, levante, sente devagar, deixa o sangue circular um pouquinho, acorde primeiro, né? Porque tem gente que já dá um pulo, nem acordou direito, já pulou lá, está em pé lá, e fica tonto. Aí eu senti uma dor de cabeça, senti isso, aquilo outro, mas também você levanta de impulso, não pode. Vamos para o capítulo 10 do profeta Daniel. Capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Se você puder e tiver a gentileza de nos acompanhar, vamos estudar a palavra, né? Capítulo 10 do profeta Daniel. Abra a sua Bíblia. Versículo 1. No terceiro ano de Ciro, como rei da Pérsia, Daniel, chamado Belsassar, teve uma revelação sobre o verdadeiro significado de uma visão que lhe ocorrera. Naqueles dias, Daniel, estava de luto durante 3 semanas. Não comia pão que fosse apetitoso, nem carne nem vinho entraram em minha boca. E não me massageava com o guento até que se completasse 3 semanas. Peraí. Deixa eu ler aqui na versão de português. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, que era o nome dele, né? A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Nem aqui, nem ali falou o que nós queríamos ouvir. O que é que Daniel estava fazendo? Ele ficou em jejum durante 3 semanas. Que dá 21 dias. Então, por que a gente tem que ler várias versões da Bíblia, mesmo a Bíblia hebraica original, a Bíblia traduzida para vários idiomas, né? A gente tem que ter conhecimento para a gente interpretar. Quer ver? Ler o 2 aí. Versículo 2. E para você que está ouvindo, agora vai dar um entendimento para você. Naqueles dias, eu, Daniel, guardava luto durante 3 semanas. Luto. Para nós, brasileiros, luto é quando morre alguém. Né? Aqui, o que é que ele queria dizer? Ele queria dizer que ele ficou em jejum. Em jejum durante o quê? 3 semanas. A alma dele não comeu, nem bebeu durante 3 semanas. É como se ele tivesse morrido. E nem se alegrou, né? Mas ele como ficou triste. A gente com a barriga seca, não tem como se alegrar. Aí a Bíblia, em outras versões, diz, e fiquei triste por 3 semanas. Tá correto? Tá. Porque quando você faz jejum, você não se alegra, não. Não se alegra, mesmo que você passe o óleo na sua cabeça, mesmo que você se unja, mas não há alegria. Porque essa alegria, quando nós fazemos um jejum, como o Daniel fez aqui, de 3 semanas, ele não estava sozinho fazendo esse jejum. Tinha 70 homens com ele, lá nas margens do Rio Tigre.
Então, quando você determina que vai fazer o jejum, todos os órgãos do teu corpo, eles entram em cadeia de não se alimentar durante o período que você marcou. E aí o que acontece? O corpo, ele se alegra com alimentos. Com dinheiro, com ganho. Mas quando você está em jejum, você está perdendo. Está perdendo o quê? Perdendo sangue, perdendo a gordura do seu corpo. Está sendo queimado o sebo. O sebo. Todo organismo humano tem sebo. Está sendo diminuído. Porque o que é o jejum? É acender a fornalha do nosso corpo para queimar o excesso. É o sacrifício. É o sacrifício. Porque quando existia o templo, era levado um cordeiro. E esse daí ia ser queimado, né? E queimava a gordura e o sangue. Hoje, como não tem mais o templo, a gente queima o da gente através do jejum e da oração. Então, é o jejum mesmo, porque esse jejum que você faz sem beber água, ele não tem muito valor, não. Espiritual, não. Ele tem um valor carnal, mas espiritual, não. O jejum que você faz, que se você se abstém de água e de alimento, o que acontece? Aí sim, aí acende-se a fornalha. Você lembra o que o homem lá disse para nós da clínica? Que o nosso organismo estava com um fogo muito forte dentro do nosso intestino. Tudo. É esse fogo interno que mantém o nosso organismo quente, que o sangue está circulando através do coração, alimentando todos os órgãos internos e externos, todas as células são alimentadas, tá? Com esse movimento. Agora, Daniel, ele se recolheu com 70 homens lá no Rio Tigre por causa da perseguição dos medos e dos persas, que são dois países. Mas, na realidade, quando você vai para a parte espiritual da Bíblia, significava dois principados que perseguiu o povo de Deus, e aí eles tiveram que fazer essas vigílias de 3 semanas de jejum e adoração ao Eterno, um clamor ao Eterno. Essa é uma das partes mais importantes do livro de Daniel, onde ele mostra o valor da intercessão. E aqui, pelo que parece, ele se retirou da cidade, né? O texto diz que eles estavam nas margens do Rio Tigre, que é um rio caudaloso, né, que tinha lá, que ainda hoje está lá. Que é um rio bíblico, né? A Bíblia fala outras vezes sobre esse rio Tigre. Mas aí, Ruth, o que aconteceu? Porque eles queimaram a gordura, o sebo e o sangue e a carne, houve a resposta. Mas nós vamos para frente, que nós vamos bater de frente com... Lê o quarto aí. Com o ministro das comunicações, que é Gabriel, né? Vamos para o quarto. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, olha aqui, de novo, rio Tigre. Levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujo ombro estava cingido de ouro puro de ufaz. E o seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Aí no 7, Daniel fala: só eu, Daniel, tive aquela visão, e os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Porque, Ruth, eles entenderam que Daniel estava vendo uma coisa sobrenatural. Eles não viram. Mas sentiram. Mas sentiram, porque toda a energia, quando o anjo se aproxima da gente, ou o demônio, um espírito de morto, a gente sente pela radiação. Isso quem tem essa sensibilidade. Então Daniel diz, só eu vi, de 70 homens, se os 71 que era ele, só ele viu. E os outros não viram, mas sentiram. Então o anjo Gabriel, ele apareceu da outra margem do rio Tigre. Era uma distância longa, mas
a energia que estava sobre o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, era muita energia, porque ele vinha de uma guerra, de uma briga. Quando você ora, você está prestando atenção, você que está assistindo? Quando você ora, que você pede a Deus uma coisa, essa oração ela sobe, ela vai direto ao trono do Altíssimo. Agora, quando Deus manda a resposta, Ruth, aí é que a briga começa lá em cima feia. Porque os principados e potestades querem impedir das orações chegar a você. Aí você tem pedido muita coisa e tem tido dificuldades para receber, Ruth. Tem tido dificuldade para receber. Então, o que é importante para nós hoje? É a gente saber que quando nós pedimos, se há demora daqueles pedidos que nós estamos fazendo de oração, ele está demorando, é porque há empecilho, há forças contrárias impedindo de chegar até nós. Mas tem oração que a gente, quando termina de fechar a boca, já está acontecendo. Tem umas que nem precisa pedir, você recebe. Só pensar, depende até do, já está dentro. Depende, dos médicos. agora, aí depende do Dos depósito que você tem lá em tem. cima. Se você tem depósito lá em cima. Se você não tem, meu irmão, aí o negócio é feio. Fica difícil. Mas aí o oitavo disse assim: fiquei, pois eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. E o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo, caí, sem sentindo, rosto na terra. Quando ele viu o anjo, ele sentiu a energia de guerra que o anjo tinha traçado lá em cima. Ele não é um anjo. Na realidade, o arcanjo Gabriel, ele não é um anjo de guerra. Ele luta, porque todos os anjos lutam em defesa do reino de Deus, né? Ele é o ministro, né, dos Malar, que é dos anjos de Deus. Mas é necessário ele é um de guerra, né? Para poder lutar. Aí, quando ele viu que 21 dias resistindo àquelas forças contrárias, aí ele grita pelo Eterno, pelo Hashem, né? Que envie Miguel, que é o ministro do exército de Deus. Então, quando Miguel desce, ele traz os guerreiros, né? Os artilheiros lá, aqueles guerreiros que são preparados só para ataque, para defender o reino de Deus. Então, foi aí que abriu uma brecha. Aí ele pôde descer até a outra margem do rio Tigre e se comunicar com Daniel. E Daniel foi aqui, já terminou dizendo que ele caiu, né? Faltou força nele, ele caiu e ficou lá no chão. Mas aquele anjo, depois na frente, ele vem e coloca a mão sobre o ombro de Daniel, levanta ele e diz: ei, Daniel, rapaz, por tua causa eu vi. Deixa eu ler aqui o 10. E eis que uma mão me tocou, fazendo-me ficar de joelho, apoiando nas palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, ó bem-amado, presta atenção às palavras que eu vou te dizer. Afirma-te aonde estás, porque a ti fui enviado. Ao ouvi-lo, me pus a tremer. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que o teu coração buscou compreensão e te puseste a jejuar perante teu Deus, foram escutadas as tuas palavras, e por causa delas eu vim. Mas o representante celeste do príncipe do reino da Pérsia se manteve em posição a mim durante 21 dias, até que Miguel, um dos mais destacados representantes celestes, me veio ajudar, pois eu estava só antes os representantes celestes do rei da Pérsia. Quer dizer, essas forças que atacaram Gabriel, eles eram os principados e potestades, né, do rei da Pérsia. Porque cada país tem principado, potestade e dominadores. Lembra que Salomão enricou porque ele derrotou esses principados e botou para trabalhar no templo. E ele diz assim, que desde o primeiro dia que Daniel se colocou à disposição de jejuar, junto com aquele povo que estava com ele, eles ouviram, Deus enviou a mensagem, enviou a bênção, a ajuda, mas
tinha os reis da Pérsia Celeste, né, que ajudava aquele reino, que estava impedindo chegar a bênção até Daniel e aquele povo. Então, com 21 dias, foi quando desceu Miguel, junto com os ajudantes. Com seu exército. Aí guerreou, foi quando abriu uma brecha no céu, ou num portal, né? Abriu o portal, e foi quando Gabriel passou. Essas guerras, essas batalhas, nunca é contra Deus. Nunca. Nunca. O anjo pode vir guerrear contra o outro anjo porque assim, o Eterno tem os anjos de luz e tem os anjos da impureza. Os anjos de luz fazem justiça. Os anjos da impureza, eles fazem injustiça. Então, quando o Eterno quer abençoar um servo, uma serva, ele manda anjo de luz. Quando ele quer castigar o transgressor da lei, a transgressora, aí ele manda lá para o meio deles o quê? Um desses anjos impuros, que aí vai causar perda, danos, tudo. E eles são obrigados a fazer aquilo porque a natureza dele é de impureza. Mas tudo é de quem? De Deus. Eterno. Tudo é de eterno. 14. Vim agora para te fazer compreender o que sucederá a teu povo no final dos dias, porque todavia há ainda uma visão sobre os dias que advirão. Ao ouvir as palavras que ele me falava, pus-me com o rosto no solo e me senti entorpecido. E eis que alguém com a aparência de um ser humano me tocou os lábios, abriu a minha boca e falei quem se prostrara ante mim. Meu Senhor, durante o tempo da visão que me ocorreu, sobrevieram-me dores e não me restaram forças. Como poderia falar agora? Este pobre servo do meu Senhor fala com quem vem a mim, se não me restas força, e me faltou alento. Então me tocou outra vez aquele que me falara e me fortaleceu, e me disse: Homem bem-amado, não temas, a paz esteja contigo, seja forte e tenha ânimo. E nem bem havia falado, senti-me muito mais fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, porque tu já me fortaleceste. Então me disse: Sabes de onde vim a ti? Agora voltarei para pelejar contra os representantes celestial do príncipe da Pérsia. E quando me for, eis que enviará o do príncipe da Grécia. Extremamente declararei a ti o que consta na verdade da Escritura, mas ninguém me ajuda contra eles, salvo vós, representante celeste, Miguel. Ele veio 2, mas ele disse breve viria mais um, que era o da Grécia, né? Veio Medos e Persas. Porque os Medos são os Medos e os Persas. Porque mas a Grécia, viria o da Grécia. A Grécia influenciou desde o princípio em muito a parte religiosa. Quando você estuda a história da Grécia, tem muitos contos de grandes deuses da Grécia, né? Você vê que o Novo Testamento ele foi induzido por Roma e Grécia, Itália e Grécia. O que é que Itália e Grécia têm a ver com o judaísmo? Tem a ver com o israelita? O que é que tem a ver com os hebreus? Nada. Mas eles fizeram a indução de palavras dentro do Novo Testamento que as pessoas passaram a ter ódio do povo israelita. De graça. Né? De graça, né? Eles fizeram o seguinte, já que a gente não pode com eles, vão procurar destruir eles. Dizer que Deus abandonou o povo de Israel. Mas a Bíblia toda, de capa a capa, você encontra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, defendendo o povo de Israel até o dia de hoje.
mas a mentira ainda prevalece, mas a mentira está caindo por terra. A gente está vendo que cada dia mais, aqui mesmo nós temos observado que está chegando gente inteligentíssima que descobriram a verdade. Porque tudo é questão de política. Política de nações. Não é política interna, mas uma política de nações. Para dominar o povo através de quê? Das religiões. Se você pegar a história mesmo, geral, e estudar ela direitinho, prestar atenção, você vai encontrar muita questão a respeito de como eles fizeram para dominar um estado, um país, uma cidade, através da política e da religião. Você vê que aqui nesse versículo, ele diz assim, no 15, ao ouvir as palavras que ele me falava, pus-me com o rosto no solo e me senti atormentado. Porque quando o homem, principalmente, que a gente tem visto, quando ele se coloca de joelho com o rosto no solo, no pó, é porque ele está clamando ao Eterno e está representando ali ou falando sobre o pacto que ele tem com o Eterno. Às vezes, muitas vezes pedindo ajuda, auxílio. É quando... O judeu, ele não ora de joelho. Não. A não ser lá uma vez, quando a questão é muito grande, que aí ele tem que orar ao lado onde mais próximo de onde ele fez a aliança. Aí ele está curvado, ele se curvou ali. Não é que ele esteja com o rosto no pó, não. A expressão é rosto no pó, mas não é o rosto no pó. Hoje em dia tem crente que passa a cara no chão ali, achando que está se humilhando, está agradando a Deus. Não é. Aquilo é impureza, está passando enfermidade para o seu próprio rosto. O rosto no pó, o que a Bíblia fala, não é que a pessoa vai botar a cara no chão e ficar orando ali, suando, porque o suor te atrai também as impurezas da terra. Mas o rosto no pó, a maneira que o profeta Daniel fez, ele se ajoelhou o máximo possível e se aproximou do órgão genital dele, aonde foi feita a aliança eterna com Deus. E ali ele fez as orações e Deus atendeu. Porque, olha só o medo que ele passou. Ele estava na beira do rio, Tigre, junto com um povo que estava com ele, clamando pela cidade, pelo povo. Lá, Gabriel vem, mas não pode passar, o anjo. É necessário, depois de 21 dias, vir Miguel. Ele veio com tanta unção, tanto poder, que o povo correu e Daniel caiu no chão com medo. Aí ele botou o rosto no pó, eu acredito que ali ele estava fazendo uma oração de clamor, e o anjo toca nele e diz, homem, levanta, eu tô aqui. Por causa das tuas orações que eu estou aqui. Eu sou o teu milagre, eu estou aqui. Aí eu venho aqui, tu tá aí com a cara, com o rosto no pó, né, que é hora de joelho. Aí diz assim, no 16 diz assim, eis que alguém de aparência de um ser humano me tocou com os lábios, abriu a minha boca e falei a quem se prostrava com meu Senhor durante o tempo da visão, me ocorreu sobreveio dores, não me restaram força. Como poderia falar agora? Porque ele diz, fala o que tu quer. Diz, mas como? Acabou as forças? Não tem. Mas como? Não tem ânimo, não tem nada. Mas fala, rapaz, o que é que tu queres? Shalom. Shalom. Tá bom, meu filho. Shalom, meu filho. Shalom. Aí, Ruth, porque o Malá, ele queria falar com o Navi, né? Que é o Malá, o anjo, e o Navi é o profeta. E o Navi estava o quê? Ele estava angustiado? Não. Ele estava ultrapassado do poder, né? E ele falou assim, quando diz assim, ele caiu, a gente pensa que ele caiu, mas não é ele caiu. Ele se ajoelhou e colocou a boca mais próximo do órgão genital dele. Aí
quando é escrito por escribas, eles colocam assim, e colocou o rosto sobre o pó. Aí aparece música aí dos crentes dançando, rolando, e dizendo, já tirou a cara do pó, aí agora já tirou o pó da cara, quer dizer, fazendo uma alusão daquilo que a Bíblia não está falando isso. Ele diz assim que não restou força nele nem atento, né? No 18, então me tocou outra vez aquele que falava e me fortaleceu e me disse, homem bem amado, não temas, a paz esteja contigo, seja forte e tenha alento. E nem bem havia falado, senti-me muito mais fortalecido e disse, fala, meu Senhor. De repente ele criou força, ele tocou nele de novo. Fala, meu Senhor, teu servo. Já pensou? O mensageiro vem trazer a resposta da oração para o navio, o profeta. E quando chega, que olha para ele, os homens que estavam com ele correram. Ficou só ele. Quando ele atravessa o rio, que chega perto do profeta, o profeta tá com o corpo curvado. Aí ele disse, rapaz, é por tua causa que eu vi. E pegou no ombro dele e levantou, botou ele de pé. Aí ele disse, e ele me botou de pé. Aí ele me disse, homem bem amado, não temas. A paz esteja contigo, seja forte e tenha ânimo. Nem bem havia falado, senti-me muito mais fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque tu já me fortaleceste. Ruth, Tocou e essa é a energia. As forças voltou tudo. Essa é a energia que o Malá traz, porque eles são superiores a todos os homens. Lá no Salmo 8 diz, né? Que Deus fez os anjos maiores do que todos os homens na terra. Então não tem homem nenhum que nasceu aqui na terra que é maior do que um anjo. O menor de lá do céu é maior do que... Está escrito isso no Novo Testamento. Que o menor de lá é maior do que até João Batista. Aí, Ruth, você pode observar uma coisa. Essa energia que eles sentiram no início foi uma energia de batalha, de guerra. Mas agora Daniel já passa a sentir a energia pura do Malar. E aí já confortou ele. Né? E ele ele disse, olha, eu vim te trazer não só essa resposta às tuas orações, mas coisas para o futuro. Né? Então encerra esse livro, o que eu vou passar, estou encerrando o livro, tal, que é para o futuro. Mas nos outros capítulos para frente, Ruth, a gente vai questionar, falar a respeito de o que o anjo trouxe debaixo do braço para o profeta Daniel. Nós vamos estudar sobre isso. Essa passagem aqui, só uma frase, mas ela é grande. O poder dela diz assim, o versículo 20. Então me disse, sabe de onde eu vim a ti? Quer dizer, tu sabe quanto eu passei para chegar até a ti? Quanto o demônio eu tive que lutar, brigar, porque demônio, por exemplo, esses espíritos, medos e os pés, eles são espíritos antigos, né? Eles são deuses do passado. Então, o Malá, ele enfrenta esses deuses todos e derrota, mas não é de uma hora para outra, já está com 21 dias. Se ele não clama o Hashem para evitar o arcanjo Miguel, talvez ele ia passar mais 21 dias lutando. E aí, quando Miguel chegou, também não foi de uma hora para outra. Porque aí a gente vê a diferença de unção, de missão, né? A gente vê que Gabriel é o mensageiro, mas o Miguel já era um guerreiro. Era o guerreiro. Por exemplo, assim, o arcanjo Miguel, ele é considerado como o ministro do exército de Deus. Então, o exército de Deus não é só um exército. Em todo o universo tem parte do exército de Deus. Então, ele que coordena, ele é o administrador, ele é aquele que é o general de guerra, mas às vezes ele tem que entrar em batalha. Você vê que Davi ia para a batalha. Aí depois que foram os sábios de Israel que chegaram com ele, não, você não pode ir mais para a batalha, não. Você é a lâmpada de Israel. Se você morrer, apaga a lâmpada de Israel. Deixa que eu, Caleb, fulano, ciclano, nós vamos para frente de batalha, nós vamos guerrear. Mas tu fica aqui. Né? Ou dá ordem a um rei teimoso como era Davi. Ele queria estar lá no meio da batalha. Porque o maior líder é aquele que dá exemplo. E ele lutou muito para defender Israel. Eles tinham uma vocação, um amor para defender
Israel, né, o exército, o país dele. Como muitos soldados de diversas nações, você vê que ele às vezes morre em batalha, mas morre feliz por dentro porque está defendendo seu país. E isso é o dever de todo militar, né, Ruth? Mas chegamos ao final. Vamos agradecer às pessoas que estão ligadas com a gente aí. Obrigada a você que ficou conosco, estudando também junto com a gente, né? A gente só aprende estudando. Um abraço ao Zé Filho, lá da Rede TV, ao João Freitas, o repórter, ao Paulo Roberto, lá na Vera Marabá, aí com o canal policial, né? Toda meio-dia aí a gente está ligado aí. Nas notícias de Marabá e região. O Paulo Roberto é aquele que ele sempre foi um batalhador na área de comunicação, aí, um filho de Marabá, um defensor do Águia de Marabá, né? Muita gente até estranha. A pessoa estranha. Tem gente que estranha porque a gente vê se fala de time de futebol aqui e tal. O que tem a ver time de futebol com a palavra de Deus? Tem a ver com o povo de Deus, né? Porque o Clube do Remo foi fundado pelo povo judeu. Então, desde criança, eu sou remo todo tempo. Então, quando eu descobri a história do Clube do Remo, os patrocinadores e fundadores do Clube do Remo eram judeus no século passado, no início do século passado, aquilo ali me reforçou mais. Como eu sou Flamengo, né? Tem muita gente que é Vasco, né? Mas na nossa família todo mundo é Flamengo, né? É por causa da Floranice, né? Ontem fez 2 anos que ela partiu também. Ontem foi aniversário da Cláudia Marla, né? Da Marla, a tua irmã. No dia que ela faleceu era aniversário dela. As coisas, toda coisa que acontece aqui na Terra, Deus tem um princípio e Deus já tem um propósito. Já contou. Aí a vovó já nós vamos encerrar o programa, desejando para você uma segunda-feira super abençoada. E que essa semana seja, né? Só bênção em sua vida. Receba seja melhor do que a as semana bênçãos que do passou. Eterno, deixa Deus te usar, faz a vontade dele. Shalom, shalom. E você prosperará. Shalom, shalom.